Olá, meninos, como estão? Vamos estudar mais um pouquinho? Hoje nós vamos falar sobre o modernismo no Brasil. Movimento este essencial e importante nas avaliações do Enem e até para nós na arte contemporânea. Então, tudo começou com Anita Malfatti, por volta de 1918, que chegou ao Brasil trazidas por essas manifestações a partir das vanguardas europeias. Então, essas duas obras retratam algumas mudanças propostas por Anita na arte, né? A Boba e o Homem Amarelo. Aqui nós temos duas obras que vão ter pinceladas diferentes, cores diferentes. O que de verdade assustou o público-alvo. Em 1918, a Anitta, então, propõe uma exposição de arte para mostrar a sua nova tendência, a sua nova arte em si, né, a partir das vanguardas europeias, o que causou extremo rebuliço, o que causou estranheza no público-alvo e não foi bem recebido. Quando chegamos em 1922, então, juntamente com Oswald de Andrade e Mário de Andrade, eles resolvem propor uma nova semana de arte no Brasil. Essa semana de arte vai ser em comemoração ao centenário da independência. O que os autores, o que os artistas propunham, então? O Brasil foi independente, tornou-se independente em 1822. Passou-se 100 anos e ainda não se tem uma arte brasileira, uma arte enraizada. Se tem o quê? Uma manifestação artística baseada no que se tem na Europa. Então, eles propuseram essa semana, a fim de mostrar essa nova arte que eles querem inovar aqui no Brasil. A Semana de Arte Moderna, então, foi um evento que aconteceu dia 13, 15 e 18 de fevereiro de 1922 e não tinha cidade melhor que São Paulo. São Paulo era o símbolo da modernidade aqui no Brasil. São Paulo era o símbolo do avanço tecnológico. Então, aqui nós temos o cartaz de divulgação da Semana de Arte Moderna e nós temos o Teatro Municipal de São Paulo, o lugar onde ocorreu esse evento. É claro que esse evento propunha muitas mudanças nas estéticas artísticas e isso não gerou agrado ao público. Né? A primeira impressão foi de repugnância, foi de descaso com essa nova arte. Porque a nova arte propunha uma liberdade. Essa nova arte queria mostrar que os brasileiros conseguiam fazer a sua arte diferente, a sua arte coloquial, mostrar quem é o brasileiro de verdade, mostrar a essência do brasileiro, mostrar a raiz do brasileiro. E como o público de arte estava direcionado ao parnasianismo, sonetos, o uso de versos decassílabos, causou bastante estranheza. A Semana de Arte Moderna foi um evento nacional muito extenso. De cara, ele causou estranheza. Mas o que a Semana de Arte Moderna influenciou para nós atualmente, na literatura e na arte que nós temos hoje em dia? A partir daí, os padrões de liberdade, os padrões de escrita, os padrões independentes artísticos foram aceitos. Se nós temos hoje o grafite, se nós temos a arte urbana, o que é considerado arte, uma manifestação artística, né, uma manifestação diferente para se mostrar aquilo que se pensa, foi devido a esses três autores aqui. A partir deles, nós temos a liberdade de expressão artística que nós temos hoje. Hoje não se tem poemas produzidos a partir de sonetos, hoje nós temos poemas de diversos tamanhos, poemas com uma estrofe apenas, poemas com um verso único. E isso foi graças à Semana de Arte Moderna, a esses autores que brigaram por essa liberdade. Então, nós temos Oswald de Andrade, Menor de Delpitia e Mário de Andrade. Esses foram precursores, juntamente com Anita Malfatti, juntamente com Graça Aranha. Manuel Bandeira participou indiretamente, porque mandou o seu poema, não esteve presente no evento. Então, foi um conjunto de artistas
já que foi uma semana de arte, não uma semana apenas de literatura. Foi um conjunto de artistas, os quais propuseram tamanha mudança na arte, influenciando até os nossos dias atuais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para nós identificarmos que mudanças são essas. Nós estamos saindo de uma estética parnasianista e simbolista na poesia, as quais buscavam sonetos, ritmo e musicalidade, exaltação da mitologia grega, vocabulário erudito, e agora nós temos uma estética completamente oposta. Observem que Oswald de Andrade, nesse poema, coloca Brasil com letra minúscula, para mostrar que o Brasil mesmo, o nosso Brasil, ele não é aquele proposto, ele não é aquele colocado, indicado, né, pelo parnasianismo. Aquilo ali é uma estética sofrida da Europa e uma estética como se fosse formulada aqui no Brasil. Então vamos lá, eu vou ler o poema. Oswald de Andrade. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Tetererê, tetê, quiçá que sei. Lá longe, a onça resmungava. Uá, O negro zonzô, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu. Sim, pela graça de Deus. Caem babá, cum. E fizeram carnaval. Observem que aqui Oswald de Andrade coloca as características culturais brasileiras. O índio visto como forte, como bravo, como herói. O índio no meio de onças, né, em meio à natureza. E aí ele coloca o negro. Aí formou-se o Brasil através da miscigenação. Fizeram o carnaval. Por que fizeram o carnaval? Fizeram a mistura entre raças e formou-se o povo brasileiro. Essa é a proposta do modernismo, mostrar quem é o povo brasileiro de fato. Não apenas aquela parte da população que ia para a Europa, que ia em Paris na época do parnasianismo, na Belle Époque, para perceber as tendências da moda, as tendências da arte, as tendências da literatura e trazer para cá. O povo brasileiro é outro. Não é aquele que veste de uma forma, que fala impecavelmente. O povo brasileiro tem a sua linguagem coloquial. Aqui outro exemplo. Moda do brigadeiro. O brigadeiro Jordão possui estes latifúndios, dos quais o metro quadrado vale hoje uns 9.000 réis. Puxa, que homem felizardo o brigadeiro Jordão! Tinha casa, tinha pão, roupa lavada e engomada e terras. Qual terras? Mundos de pastos e pinheirais. Que troças em perspectiva, nem pensava em serrarias, nem fundava sanatórios, nem gado apacentaria. Vendia tudo por 8 e com a bolada no bolso, ia no Largo do Arouche comprar aquelas pequenas que moram numa pensão. Mas não são minhas as terras do Brigadeiro do Jordão. Então, observem a linguagem, o estilo. Esse poema aqui, ele traz como se estivesse contando, né, uma história, um poema narrativo. Esse tipo de poema, até então, nós não tínhamos em nossa literatura. Observem a inovação literária aqui. Mais um exemplo agora de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira tinha, de fato, uma essência um pouco mais melancólica. Eu quero chamar a atenção para os 3 exemplos a partir do tamanho do poema, a partir da linguagem do poema e a partir da perspectiva do poema. O primeiro volta a aspectos nacionais. O segundo volta a aspectos do dia a dia, contando a história do Brigadeiro do Jordão. E esse terceiro, ele vai ser de fato um pouco mais melancólico, um pouco mais reflexivo. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, te adora. Então, Manuel Bandeira, ele vai trazer um pouco mais a sua essência reflexiva, sempre voltando às perspectivas da primeira fase modernista. A questão da linguagem coloquial, a questão da simplicidade das palavras, o vocabulário simples, a questão da liberdade,
nada de versos e estrofes programados. A questão da rima, pode ser que tenha rima, pode ser que não tenha rima, né? A falta de metrificação. Então, agora o poema, ele é do povo e ele é para o povo. A intenção da Semana de Arte Moderna, a intenção dessa primeira fase modernista, é trazer a maior quantidade de público para que tenha acesso à arte. Então, a arte, ela não pode ser algo exuberante, ela não pode ser algo muito peculiar, porque isso não atrai todo mundo, isso não é todo mundo que tem acesso. A literatura, que agora, mais especificamente falando, ela vai se voltar para uma parcela da população que até então não tinha direito à arte, não aparecia para nós. É para o povão mesmo. Assim, nós conseguimos ter as manifestações artísticas urbanas. Hoje, todo mundo em uma cidade grande que passar se depara com algo artístico, alguma manifestação. É essa a intenção da Semana de Arte Moderna, é trair a arte para todos os públicos. E a partir daqui, então, nós temos algumas manifestações brasileiras. Mar de Andrade escreveu Macunaíma, obra esta excêntrica, né? A única rapsódia que nós temos produzida aqui no Brasil, que foi uma coletânea de lendas, de mitos indígenas. Ele quis estudar a raiz do índio. Já que o índio é a nossa raiz, ele quer estudar a raiz do índio, para mostrar as nossas características brasileiras. Nós, tecnicamente, somos enraizados pelo índio, nós viemos a partir do índio. Então, o que nós temos de cultura, o que nós temos de ensinamento, o que nós temos de mitologia do índio, de lenda indígena? Então, Mar de Andrade ele faz um estudo muito profundo para, novamente, mostrar uma nova arte surgindo. E aí, então, chegamos na segunda geração, a chamada geração de 30. Então, em 1922, a primeira geração, em 1930, a segunda geração modernista, que também é considerada a geração de 30. Essa segunda geração, ela de fato vai propor a consolidar os padrões estéticos, os padrões formais propostos da primeira geração. No entanto, a primeira geração tinha o objetivo de causar, tinha o objetivo de romper com toda a literatura, com toda a arte estudada anteriormente. E a segunda geração, ela vem propor consolidar esses padrões, no entanto, ela vem propor uma nova arte ainda. Ela vai mostrar um povo que até então não aparecia, um povo que até então era deixado de lado um pouquinho aqui no Brasil. Então, a primeira fase vem romper os padrões, vem mostrar a coloquialidade, vem mostrar o bom brasileiro, vem mostrar o vocabulário simples, a cultura brasileira, e essa segunda geração vai consolidar esses padrões. Em 1930, Carlos Drummond de Andrade divulga, né, publica uma das suas obras, uma coletânea de contos, de poemas, desculpa, para lançar essa segunda fase. Então, ele vai ter uma literatura que nós vamos chamar de literatura engajada. O que é literatura engajada? É aquela que se preocupa com o povo. É aquela que vai preocupar com problemas sociais. Então, vai aparecer agora uma nova forma, uma nova estética literária. Uma poesia, de certa forma, espiritualizada. Outro aspecto novo agora é a realidade psíquica, baseada na psicanálise de Freud. Freud, psicanalista, vai estar presente na poesia e na prosa, através do pensamento. O ser humano começa a se indagar, o ser humano começa a refletir sobre si mesmo e sobre sua existência. Observem a diferença, nós vamos ter a poesia e a literatura como um todo, de engajamento. Nós vamos continuar com os padrões impostos lá na primeira geração, a coloquialidade, a liberdade de expressão, né? A liberdade dos versos, da rima, da métrica. Nós vamos ter uma poesia espiritualizada, de certa forma,
religiosa mesmo, né? Nós vamos ter uma literatura voltada para a realidade, para os problemas sociais brasileiros. Outro aspecto que vai ser importante aqui, nessa segunda geração, é que Vinícius de Moraes, ele vai trazer alguns aspectos lá atrás, do clássico, de Camões. Ele vai consolidar e continuar com os sonetos, ele vai continuar com as rimas, só que ele vai continuar com os aspectos formais do soneto e ele vai trazer uma nova perspectiva, não aquela mitologia. Ele vai sim mostrar uma linguagem diferente, ele vai mostrar uma poesia espiritualizada, um eu lírico muito forte, uma subjetividade muito forte. Então, nós vamos ter vertentes diferentes na poesia e na prosa aqui. Na prosa, nós vamos focar no regionalismo. Tudo aquilo que a fome gera, tudo aquilo que a miséria gera, tudo aquilo que a seca gera. A seca no Nordeste, observem que a primeira fase, primeira geração modernista, aconteceu no Teatro Municipal em São Paulo. Então, o foco era São Paulo, o Sudeste. Aqui na segunda geração, o foco vai ser o Nordeste do país. E tudo aquilo que eles sofrem a partir da seca imposta no sertão. Então, vamos para os poemas, né? Primeiramente, os poetas. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond, né, um dos poetas mais cobrados nas questões do Enem, ele vai propor uma linguagem extremamente coloquial, ele vai propor mostrar o brasileiro por si só. Só que ele vai fazer aquela poesia engajada. Então, ele fala da Guerra Fria, ele fala da Segunda Guerra Mundial, ele fala dos próprios sentimentos, ele propõe uma mudança, ele propõe ajudar, ele propõe uma manifestação de socorro, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, como se fosse um apoio. Carlos Drummond de Andrade, ele vai ter as suas várias visões a partir dessa visão social e ele também tem a sua visão cotidiana, a visão do simples, né? Ele tem um poema que fala: "Eita vida besta, meu Deus". Ele gosta de retratar a vida besta, a vida simples, o acordar cedo e apreciar o sol, comer a feijoada com seus familiares. Ele vai retomar nessa maior simplicidade que nós temos da vida. Aqui nós temos dois trechos, né? Primeiro, um trechinho bem famoso de Carlos Drummond. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Esse poema se chama Quadrilha. E aí ele volta nos aspectos brasileiros, a quadrilha, a dança mesmo, né? Na dança da quadrilha nós não temos aquela troca de casais. Então aqui, João amava Teresa, que amava Raimundo. Ou seja, a vida é essa. Nem sempre o seu amor é correspondido. Nem sempre você vive intensamente aquele amor. Então, a quadrilha, né, poema de Carlos Drummond, quer mostrar isso, que às vezes um ama o outro, que ama um, que ama o outro, e a vida se vive normalmente. Não precisa ter aquela sofrência que nós tínhamos lá no romantismo. Uma frase de Carlos Drummond. Pois de amor andamos todos precisados, em dose tal que nos alegre, nos reumatize, nos corrija, nos dê paciência e esperança, força, capacidade de entender, perdoar, ir para a frente. Observe o tanto que Drummond é acima, à frente do seu tempo. Eu não posso dizer que uma frase dessa produzida em 1930 ficou para trás. Nós ainda precisamos todos de amor, de uma dose que nos corrija, que nos dê paciência e esperança. Então, Carlos Drummond via além das entrelinhas, né? Ele estuda o ser humano simples, o dia a dia, o banal. Inclusive, a sua poesia, não se esqueçam, de engajamento voltado para as guerras que aconteciam naquele momento. Outro exemplo, Cecília Meirelles. Cecília Meirelles vai ter uma poética extremamente reflexiva. Ela vai começar a se engajar no eu interior, no íntimo do ser humano. Então, ela tem um tom mais melancólico, ela tem um tom mais sofrido, mais triste. Observe na poesia de Cecília Meirelles que ela é um reflexivo voltado para o eu interior,
voltado para a melancolia da vida, não voltado apenas para os aspectos felizes. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Conseguiram perceber o tom melancólico um pouco diferente de Carlos Drummond, que é mais otimista, que é mais para frente. No entanto, nós temos de novo nessas duas percepções a liberdade formal de um poema. Eu não tenho sonetos, aqui em Cecília Meirelles eu ainda tenho as questões da rima, né, o ritmo. Por isso que quando crianças as poesias de Cecília Meirelles eram tão fáceis de ser memorizadas, né, a partir dessa rima, desse ritmo proposto. Só que nós temos duas vertentes diferentes aí. Carlos Drummond mais com a sua coloquialidade, com seus aspectos do dia a dia, e Cecília Meirelles um pouco mais intimista. E aqui então nós vamos ter um outro exemplo. Essa negra fulô. Ora, se deu que chegou. Isso já faz muito tempo. No bang do meu avô. Uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Ó fulô, era a fala da sinhá. Vem me ajudar, ó fulô. Vem abanar o meu corpo, que estou suada, fulô. Vem coçar minha coceira. Vem me catar cafuné. Vem balançar minha rede. Vem me contar uma história, que eu estou com sono, fulô. Observe o engajamento aqui, agora baseado no negro, né? A questão da escravidão que o negro passava. Chegamos então na prosa da segunda fase modernista, com Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e José Lins do Rego. E ainda nós temos mais um aqui, Érico Veríssimo, tá? Nesses autores, aqui esses quatro, eu separei os quatro, eu coloquei o Érico Veríssimo separado, porque esses quatro vão tratar da seca, vão tratar dos problemas sociais, eles vão tratar do Nordeste. Então, Jorge Amado, aqui eu coloquei o exemplo do Capitães de Areia, né, que trata do problema dos meninos abandonados, os menores abandonados em Salvador. Então, aqui nós vamos ter estupro, nós vamos ter roubo, roubo para sobrevivência e o roubo por prazer. Nós vamos ter o menor abandonado, as crianças que vivem sem família e precisam se virar, a fome, né? O roubo, sim, para se sustentar. Então, Jorge Amado vai focar especificamente nos problemas sociais da Bahia, que envolvem essas crianças abandonadas. Com José Lins do Rego, Menino de Engenho, nós vamos ter a questão das crianças trabalhando, os menores sendo escravizados. Né? O Menino de Engenho vai focar nesse ponto do menor sendo escravizado no trabalho mesmo. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é uma obra extremamente rica, porque ele vai vai volver o seu olhar para aquela família que vai sair do seu lar em busca de água, em busca de vida, em busca de sobrevivência, em busca de trabalho. Né? Fabiano e sua família, então, caminha tentando encontrar essa sobrevivência. E Raquel de Queiroz com o 15, que vai retratar a seca de 1915. Ah, mas nós estamos falando de uma geração que iniciou-se em 1930, termina em 1945. E por que estamos retratando a seca de 1915? Raquel de Queiroz viveu um pouco dessa seca quando criança. Então, ela procura retratar essa seca que foi um grande marco, né? Muita gente passando fome, muita gente morrendo mesmo por questões da seca. Então, essas quatro obras são exemplos da preocupação social com o Nordeste do país. Por sua vez, Érico Veríssimo vai produzir uma visão mais excêntrica, uma visão mais intimista, uma visão mais baseada na psicanálise de Freud, com O Tempo e o Vento e A na Terra.
Érico Veríssimo não deixa as questões sociais, inclusive as questões da seca, as questões do Nordeste também vão aparecer aqui. Então, chegamos finalmente à terceira geração, a chamada 1945, ou geração de 45. Nessa terceira geração, nós vamos ter, eu coloquei 3 autores aí, 3 vertentes distintas. João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. São 3 aspectos bem opostos, são 3 autores muito fortes nesse período. Importante salientar que, depois da terceira geração, nós tivemos algumas manifestações artísticas. O concretismo, o tropicalismo, a poesia marginal, a literatura, o que chamamos de literatura contemporânea. Alguns autores ainda salientam que estamos vivendo essa terceira geração, que essa terceira geração modernista ela foi um marco inicial em 1945, mas que ela perdura até hoje, que a partir daí todos os aspectos contemporâneos participam dessa terceira. A terceira geração eu não tenho uma formalidade, eu não consigo apontar aqui algumas características específicas da terceira geração, porque elas são peculiares, tá? As características são bem específicas. Então vamos para João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto volveu seu olhar um pouco mais para a poesia. Então ele produz poemas, inclusive ele tem um poema famoso que é o Morte e Vida Severina, que vai tratar também dessas questões do sertão do Nordeste. Qual é, então, a diferença entre João Cabral de Melo Neto, o sertão, com Graciliano Ramos, Vidas Secas? Quando nós falamos em Vidas Secas, nós estamos tratando da fome, da miséria, advindas da seca no Nordeste, de algo específico, de uma família única. Não quer dizer que seja parte da população que viva isso, mas Graciliano Ramos vai olhar mais para uma determinada região, para um único povo. João Cabral de Melo Neto vai tratar o que chamamos de regionalismo universal. O que é o regionalismo universal? Ele vai olhar para as questões regionalistas, para a seca, para a fome, como algo universal, não específico de um povo, não específico de uma família, mas sim algo a fome aqui ela vai ser de todos. Tanto é que Morte e Vida Severina, o Severino, no início do poema, ele explica: meu nome é Severino, eu não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, com muitas mães chamadas Marias. Ou seja, eu chamo Severino, mas a minha mãe chama Maria, mas isso acontece com todo mundo. Não é algo específico meu que chama Severino e que eu tenho uma mãe chamada Maria. É algo que acontece com quase todo mundo aqui na minha região. Então, João Cabral de Melo Neto vai ter o seu olhar mais para esse ponto. O sertanejo, o regionalismo, de forma universal. João Cabral também vai olhar nas questões da arquitetura, da engenharia. Nessa terceira geração vai começar a construção de Brasília. Então ele vai olhar mais para o feito da engenharia, né? A construção em si, além dos seus poemas metalinguísticos. Ele fala do próprio fazer poético, do próprio trabalho do poeta ao produzir um poema e ao transmitir sentimento. Por sua vez, Guimarães Rosa, né, que é um exímio autor, ele vai tratar com uma linguagem muito peculiar, os seus neologismos, ele vai buscar retratar o sertão da sua essência. Porque o sertão aqui possui até uma linguagem diferente. As pessoas que lá vivem não são as mesmas que vivem aqui no Sudeste. Então ele quer mostrar essa diferença. João Cabral se destaca pela linguagem, pela forma peculiar, pelos neologismos que ele produz. A sua obra, Grande Sertão Veredas, não vai tratar só do Nordeste, né? Os retirantes começam, então, no interior de Minas Gerais e vai para Goiás, mas o que é profundo aqui é a linguagem de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa produz prosa. João Cabral de Melo Neto, poesia.
Finalmente chegamos em Clarice Lispector, que vai nos apresentar uma poesia intimista. Clarice vai trazer bem para o profundo e íntimo do ser humano. Clarice, então, já tem uma nova vertente, ela vai ter contos e poesias. Clarice Lispector, mais ainda atenção pelos contos, né, de Clarice Lispector, vai aprofundar no ser humano, com todas as suas dúvidas, com todas as suas tristezas, com todos os seus engajamentos, com todas as suas peculiaridades, o ser humano íntimo, o ser humano individualista. Clarice Lispector vai estudar o mais profundo sentimento, a mais profunda reflexão do sentimento. Ela vai olhar, então, para essas questões íntimas. Não é à toa que Clarice Lispector, até hoje, é lida por nós. Por quê? Porque ela vai tratar dessa dúvida do ser humano. Quem sou eu? Qual é o meu papel no mundo? Qual aspecto eu vim trazer no mundo? O que eu vim fazer aqui? Eu estou fazendo de fato? Então, ela vai estudar a fundo o ser humano. Aqui nós temos, então, 3 autores da terceira geração, lembrando que essa terceira geração começa em 45, no entanto, ela perpassa e atravessa até os dias atuais. Pessoal, procurei trazer de forma breve para vocês algumas questões do modernismo, para vocês ficarem atentos. Espero que façam uma boa prova. Bom trabalho, um beijo grande para vocês e até mais, viu?